Opa, fala pessoal, tudo bem? Uma baita de uma notícia essa semana no mercado de fundos imobiliários. Eu não sei se você é cotista do XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping centers, mas talvez você tenha acompanhado e essa notícia aqui deu o que falar mesmo. Olha, o fundo imobiliário da XP vende fatias em 9 shoppings e anuncia 1 bilhão em dividendos, ou seja, um negócio de 1,6 bilhões, né, de reais, sendo que uma parte disso aqui foi lucro que esse fundo teve, outra parte foi para pagar uma dívida que ele tinha, porque ele fez aquisições há algum tempo atrás e ele precisava pagar agora. Então, assim, isso é muito grande, tá, pessoal? É extremamente relevante, vai nos trazer muitas lições aqui, pelo menos 3 grandes lições que a gente precisa acompanhar nesse vídeo. A gente está falando de algo muito grande, relevante. O cenário de fundos imobiliários de shoppings, de tijolos, tudo isso aqui tem uma grande influência. Essa notícia aqui, ela realmente é uma mudança de cenário aqui bem estratégica para os fundos imobiliários e especificamente para a XPML. Até porque isso já fez bastante preço no mercado. Tinha muita polêmica sobre sobre esse fundo imobiliário. Nós vamos falar isso nesse vídeo aqui, mas desde que teve essa notícia aqui, isso já fez preço na cota, ou seja, a cota valorizou. Vamos colocar aqui em tempo real para a gente ver como que tá. Eu estou aqui na minha corretora então, né? Eu uso a Toro Investimentos, vocês sabem muito bem, é a que eu uso, recomendo, tá? Vamos colocar aqui então, ó, em Explore o Mercado de Bolsa de Valores para a gente ver como está o XPML bem agora, tá? Ó, clicando aqui, XPML, uma leve alta no dia de hoje, nos últimos dias subiu bastante. Vamos ver aqui a análise completa, tá? Vou colocar o gráfico do preço atual. Eu gosto de colocar essa linha aqui que fica mais fácil da gente ver. Então, olha que loucura, né? Uma alta muito expressiva aqui nesses últimos dias, quase 6% de alta, muito por causa dessa notícia que realmente mudou o jogo. E, inclusive, pessoal, esse fundo imobiliário aqui, o XPML11, ele está dentro da recomendação mensal de investimentos que a própria Toro faz, né? A Toro, que é uma empresa do Grupo Santander, né? Então, eles também têm uma recomendação para o XPMOLs. É um dos fundos que estão na carteira deles, inclusive quem é correntista, quem tem conta lá na Toro, assim como eu, recebe esse material aqui. É só pedir para eles por WhatsApp que eles te mandam, tá? Vou deixar um link aqui na descrição, porque assim você pode abrir sua conta lá na Toro e ter uma série de benefícios da nossa parceria lá. Corretora super segura, faz parte do Grupo Santander, taxa zero para tudo e muito fácil de usar. Recomendo mesmo. Eu já uso há mais de 3 ou 4 anos, mas acho que vai bater quase 5 anos que eu já uso e é muito boa de usar mesmo, tá bom? Vamos continuando aqui então para o vídeo, porque agora a gente vai começar a falar sobre o que aconteceu com o XPML e o que aconteceu agora. Já mostramos que ele fez a venda, né, de alguns fundos imobiliários, vou voltar aqui na tela só para a gente ver. Ele vendeu algumas participações nesse fundo, tá? Qual que é o detalhe? Esse aqui é um fundo imobiliário muito grande, ele tem quase 6 bilhões de valor patrimonial, se eu não me engano. E aí eu vou pegar até uma licença aqui com os meus amigos lá do Clube FI, porque eles fizeram um relatório muito bom. Lá o Danilo Carvalho é o autor aqui desse relatório. XPML11, da crise à criação de valor, tá? Esse aqui é um material que eles acabaram de publicar, né? Então o Danilo e a Lana, que são as pessoas que assinam aqui esse relatório, ele é restrito só para assinantes. Eu gosto muito do Clube FI porque eles são especialistas em fundos imobiliários aqui no Brasil, e eu sou assinante. Então eu vou pedir licença para eles só para colocar um pequeno trecho do relatório aqui no vídeo. Por quê? Porque eles fizeram aqui um resumo muito bom do que aconteceu. E aí a gente vai entender isso aqui juntos, tá? No início de 2025, muita gente já vinha falando sobre o XPML que ele tinha uma dívida ali de 49 milhões de reais, né? Só que o que ele fez ali em meados de 2025? Ele comprou mais, tá aqui ó, partiu para o ataque, o fundo prosseguiu com aquisições estratégicas. Pátio Higienópolis, Shopping Jundiaí e também esses shoppings aqui, Tijuca, Carioca e Plaza Sul. Essa movimentação fez a dívida dele saltar de 49 milhões para 232 milhões. Então aqui um pequeno pause, né? Um fundo imobiliário de tijolo, ele tem essa possibilidade de adquirir novos imóveis
se ele emitir ali um CRI, né, que seria basicamente ele pegar esse dinheiro antecipado e poder fazer essa compra. Mas essa compra tem que ser muito estratégica, porque ele está adquirindo uma dívida também. Então, uma outra opção que o fundo imobiliário tem, que é mais comum até, para fazer uma nova compra, é quando ele emite novas cotas, né, ele vai ao mercado, faz subscrição, capta recurso, e aí sim ele pode comprar esses novos imóveis tranquilamente. Só que, dependendo do cenário da economia, taxa de juros alta, não está uma janela interessante para a emissão de cota, né? Pouquíssimos fundos imobiliários estão conseguindo emitir. Então, uma outra alternativa que o fundo tem é justamente fazer essa dívida, né? Emitir esse CRI, fazer a compra desses imóveis e depois ele paga a dívida. Isso daí, galera, gerou uma baita de uma polêmica algum tempo atrás, porque o pessoal estava falando que esse valor aqui de quase 600 milhões de reais que o XPML teria que pagar, ele não ia ter esse dinheiro, né? E aí um monte de gente colocou, será que o fundo imobiliário, o XPML vai quebrar? Né? Eu até coloco aqui, compartilho a minha tela. Na época saiu um monte de vídeo aqui no YouTube, ó, é o fim do XPML11, esse vídeo aqui é lá do canal do Primo Rico, que aliás, eu gostei muito desse vídeo que ele preparou, vou até pegar aqui um trechinho para mostrar para vocês, porque assim, um monte de gente estava falando isso, será que o XPML vai quebrar? Então, gente, não ia quebrar como não quebrou, né? Esse é um ponto. É uma estratégia que o fundo pode ter para aquisições estratégicas de bons imóveis, né? No caso, ele achou que era um momento bom de comprar, então ele fez isso e aí ele precisava achar uma solução, né? Que agora foi exatamente essa que eu mostrei antes, da venda de alguns imóveis. Se a gente pensar um fundo imobiliário grande, ele tem mais flexibilidade para achar soluções, né? Porque ele tem 6 bilhões de valor patrimonial, então ele tinha muita coisa dentro da sua carteira, então ele conseguiu vender uma parte desses imóveis, inclusive até foi um ponto positivo que a gestão conseguiu, que não foi vender os melhores fundos, né? Então ele arrecadou esse dinheiro que ele precisava e nem vendeu os melhores fundos. Então por isso que repercutiu tão bem assim essa movimentação. Só um detalhe importante, pessoal, como eu falei, eu vou colocar aqui um trecho do vídeo do canal do Primo Rico, por quê? Porque precisamos falar sobre essa questão de alavancagem. Veja que ele pegou aqui, dentro do relatório do relatório gerencial do XPMOLs, né? E aí ele mostrou que essa alavancagem, historicamente, sempre acontece, tá? Então, assim, olha só, esse momento da polêmica, o fundo XPML11 estava com 25,9% de alavancagem, ou seja, essas dívidas que ele tem para pagar. Mas isso é gerenciável, isso já está na estratégia do fundo. Veja que, historicamente, ele já teve momentos até de mais dívidas, né? O que é essa dívida? É um recurso que ele antecipa para comprar algum imóvel, que isso vai trazendo receitas ao longo do tempo. Óbvio que se ele comprar um imóvel ruim, isso daqui vai gerar prejuízo no fundo, mas não é isso que tem acontecido historicamente, tá? Então veja que em outros períodos ele também esteve até muito mais endividado, como lá em 2022, só que logo em seguida ele emitiu novas cotas. Então ele comprou, por exemplo, esse shopping aqui, o Shopping da Bahia, fez uma dívida maior por isso. Quando ele emitiu as cotas, ele foi conseguindo diminuir essas dívidas. Então foram compras estratégicas e agora teve essa solução. Então, pessoal, foi um desfecho bem positivo. O XPML hoje ele se coloca como o maior fundo imobiliário de shopping centers aqui da nossa bolsa. A gente sabe que o shopping center no Brasil, ele é algo que tem muito valor, né? As pessoas gostam muito, né? Inclusive, vou até colocar o relatório gerencial aqui na tela, porque eu gosto que eles mostram as fotos. E aqui na capa, com certeza eles colocam os destaques, né? Eles têm mais de 26 shoppings, se eu não me engano. E aqui são os destaques, né? Que é o Catarina Outlet, que é em São Paulo, Shopping Pátio Higienópolis, que é aqui na capital, inclusive, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Bahia, Cidade Jardim e o Gran Plaza, né? São alguns destaques que ele tem. E aí, o que foi importante dessa movimentação? Ele não precisou vender nenhum desses imóveis aqui, né? Eles são os principais imóveis do portfólio. Então, ele conseguiu, né? É por isso que a gente fala que é muito importante o trabalho da gestão. E quando você investe num fundo imobiliário, você precisa confiar na gestão, né? Porque se a gestão não trouxer esse retorno, né, aí sim você deve procurar outras alternativas. Mas nesse caso, a gestão conseguiu uma solução interessante, porque não se desfez dos melhores shoppings que ela tem. E qual é a estratégia que o XPML tem? E isso ficou muito claro agora. Ele quer ter participações minoritárias em shoppings
que tenham bom desempenho, né? Então, shoppings bem localizados que tenham bastante venda, bastante consumo e gerem lucro. Então, ele acaba. O que que é uma participação minoritária? Ele prefere ter só, sei lá, 10, 20, 30% desse imóvel e o restante fica com uma incorporadora, sei lá, pode ser a Multiplan, Iguatemi, a Allos, enfim, empresas do setor imobiliário. E com essa participação minoritária em shoppings que dão bastante lucro, ele também continua remunerando bem, né? Então, essa é a estratégia e isso foi evidenciado nesse caso. E aí, continuando aqui dentro do relatório gerencial, o que que a gente vai conseguir ver? É que o fundo vai resolver essa questão aqui dessas dívidas, né, desses desembolsos. Então, encaminhou muito bem isso. Não vai ser mais uma polêmica aqui na internet sobre esse ponto. Outra coisa importante, né, aqui aquele gráfico que a gente estava mostrando, ele vai conseguir diminuir essa alavancagem, mas pode ser que daqui a pouco ele faça outra, né? Se ele conseguir enxergar uma oportunidade de compra de novos ativos que sejam bons, estratégicos, dentro dessa estratégia minoritária, ele pode se alavancar de novo. Então, já estamos escolados quanto a esse ponto, né? É óbvio que acaba sendo um fundo, né? Ele é um fundo de tijolo, mas ele tem um certo nível de risco, né? Por quê? É comum fazer essa alavancagem. Nós, quando investidores, precisamos saber disso, né? Não é aquele fundo mais tranquilinho que vai simplesmente fazer o arroz com feijão. Ele sempre tenta comprar algo a mais, gerar um pouco mais de lucro. Esse é o trabalho da gestão, na verdade. Então, qual é o ponto? Ele deve continuar pagando esse dividendo aqui na casa dos 92 centavos, né, por muito tempo, tá? Até porque vai ter esse ganho de capital aqui, que ele vai dividindo esse ganho de capital ao longo de muito tempo, não vai pagar tudo agora para os cotistas, não. E uma outra lição que eu acho importantíssima é a ideia de reciclagem do portfólio. Eu gosto muito que os fundos de tijolos vão ficando maiores, né, o valor patrimonial maior, fiquem grandes. Esse é um fundo de 6 bilhões de valor de mercado. Isso é muito relevante porque a composição vai ficando interessante, até essa flexibilidade da gestão. E é importantíssimo reciclar o portfólio, porque às vezes um imóvel ele vai ficando mais antigo, ou ele vai precisar de uma reforma, ou mudou um pouco a estratégia do fundo. Por exemplo, esse de shopping, antigamente ele tinha uma participação maior em alguns shoppings menores. Agora ele mudou, ele quer ter participação menor em shoppings maiores e mais lucrativos. Então, isso é importante, reciclar o portfólio. E quando a gente vê aqui dentro do relatório gerencial, olha que legal, eles mostram o histórico. Ó, em dezembro de 2017, eles compraram o Caxias Shopping. Em 2018, comprou Cidade Jardim. Possivelmente, alguns desses shoppings aqui já nem fazem mais parte do portfólio, né? Vai tendo sim que ter esse trabalho de reciclagem. Isso é importantíssimo para um fundo imobiliário de tijolo. Reciclar o portfólio, rever as estratégias, continuar gerando riqueza para o seu cotista, ou em dividendo ou em valor patrimonial. E se você chegou agora, já se inscreve aqui no canal, são 3 vídeos por semana e pode dar uma olhada também nesses outros vídeos que a gente separou para você. Um abraço!